Alô, teste de áudio, alô, espero que não esteja fazendo nenhum barulho. Olá pessoal, tudo bem? Prazer. Meu nome é André. E cara, eu gostaria de a gente conversar sobre um assunto específico. Cara, eu descobri que eu sou analfabeto, mano. Não analfabeto no sentido literal, mas sim no sentido não metafórico, mas também não no sentido oposto, né? É assim, quando eu digo que eu sou um analfabeto funcional, eu estou reconhecendo que minha capacidade de interpretação não é a das melhores. E eu não tenho uma capacidade de interpretação da língua portuguesa que uma pessoa estudada sobre que tem anos de experiência com estudos, com, com leitura, com interpretação tem. Então, eu reconheço que eu sou inferior nesse campo em relação a muita gente, né? Então é interessante a gente ter que colocar isso na mesa, a gente ter que se reconhecer. É uma característica que as pessoas têm que ter, que reconhecer que estão errados e ter que reconhecer que não entendem de tudo. Eu, final desse ano agora, na virada, comprei 4 livros. Comprei 4 livros. Esses 3 livros aqui e mais um que não chegou ainda. É o seguinte, por que eu comprei especificamente esses 3 livros, eu vou explicar. E mais um que tá pra chegar ainda. Eu comprei O Príncipe de Maquiavel porque é uma leitura que, tipo, eu acho que é essencial, acho que todo mundo deve pelo menos ler uma vez esse livro. Já ouvi muito falar desse livro e é um livro político, entre aspas, sabe? Ele tem um viés político, pelo menos é o que eu ouvi. Então, eu vou descobrir só lendo ele. E você vê que não é um livro grande, ó. Isso aqui não é um livro grande. Livro grande é isso aqui, ó. Ai, livro grande? Livro grande é isso aqui. Pelo menos eu considero um livro grande isso aqui. É Star Wars é a trilogia Dark Side. Isso aqui é um livro grande. Pelo menos pra mim. Eu que não leio, pra mim é um livro enorme. Então, parece até uma bíblia de tão grande que é o negócio. Mas vocês entenderam. Então, eu não leio, eu não tenho hábito de leitura nenhum. Quando eu recebi esse livro aqui de presente, eu falei, caralho, eu vou ter que ler, né? Eu ganhei de presente, eu vou ter que ler. Então, foi. Eu acabei lendo um livro excelente, mas pra mim é muito difícil ler, porque eu não tenho esse hábito. Então, esse ano eu decidi que eu vou criar esse hábito. Ano passado, no ano de 2025, eu li Pai Rico, Pai Pobre. Porque eu gosto de investimento, gosto de finanças, eu gostei desse mundo, gostei muito mesmo. Apesar do seu mundo que eu não estou inserido na parte do trabalho, né? Eu não estou inserido no mundo de finanças. Apesar de eu gostar muito e entender e consumir o assunto, tipo, apesar de quando eu consumo o assunto de finanças eu entendo tudo, quando eu consumo o assunto de geopolítica eu entendo bastante coisa, faz sentido pra minha cabeça, então apesar de ser um assunto que eu entendo, é um assunto que eu não quero, tipo, levar profissionalmente até o momento. Foi uma das razões de eu ter comprado um Príncipe, por eu achar uma literatura necessária, por questões também de ter um vocabulário mais robusto, eu acredito que tenha. Eu queria ler esse livro para eu começar a enriquecer, é a palavra que eu estava procurando, o meu vocabulário. E para enriquecer conjuntamente o meu vocabulário, ironicamente, eu comprei um livro chamado Sou Péssimo em Português. Chega de sofrimento, aprenda as principais regras de português dando boas risadas. De quem? Cíntia Chagas, né? A professora mais divertida do Brasil, que está escrito aqui. É um livro, pelo visto, bem humorado, a respeito de gramática portuguesa. E eu queria, porque como eu disse, eu estava tentando procurar enriquecer meu vocabulário e aumentar o meu dom da interpretação para eu poder ler livros mais técnicos. Até porque eu estou na faculdade. Então eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso pegar um livro da faculdade quando eu abrir e eu ler o que está naquela página, que é o assunto que eu preciso saber. Eu quero entender, eu quero aprender aquela interpretação. Apesar da linguagem técnica que eu não conheço atualmente, eu quero ler e interpretar aquele livro. Então, tipo assim, claro, não vou achar os vocabulários técnicos aqui nesses livros que eu comprei, mas é um caminho a se passar para a gente poder interpretar, apesar do entendimento técnico, apesar do vocabulário técnico que eu acabei de falar. E esse livro que eu tô lendo agora, O Alienista. Esse livro aqui de Machado de Assis. Esse livro aqui é engraçado. Quando eu comprei ele, eu falei que eu queria ter 3 livros de diferentes tipos. Então, tanto é que eu comprei um livro de gramática, um livro gringo
e um livro de literatura brasileira. E o que eu falei que eu comprei que ainda não chegou, que foi uma HQ. Comprei um HQ de Batman Absolute, volume 1. Então eu comprei pra eu poder ler, começar a ler HQ. E que quando eu terminar de ler essa primeira HQ, eu quero comprar o volume 2. Terminei de ler, volume 3. Tanto é que eu gosto de HQs. Eu já li algumas HQs. Minha namorada me deu aqui de presente dois mangás, apesar de não ser HQ. São mangás de One Piece, ela me deu dois de presente, literalmente ontem que eu recebi. Então eu vou ler, tô muito feliz. Então eu não estou. a- Eu fui até os livros, mas algumas. Voltou, né? Pessoal, desculpa com esse corte grande aí. O meu celular descarregou. Mas bom, onde é que eu tinha parado? O que eu tava dizendo é que eu fui até alguns livros, mas a literatura também veio até mim, né? Os livros também vieram até mim, de certa forma, já que eu recebi livros de presente, grandes livros que. Alguns livros, a maioria dos livros que eu li, a maioria foi de presente. Então eu não fui até a literatura. Acho que essa é uma das poucas vezes que a primeira vez que eu fui atrás tinha uma pesquisa mais aprofundada, né? Ler livros mais aprofundados. Claro, eu já fui outras vezes até a leitura, mas meio que por obrigação, sabe? Não necessariamente por interesse, e acho que essa é uma das primeiras vezes. Então, assim, cara, é importante você ler. Ler de forma estratégica, cara. Eu peguei esses livros aqui especificamente para poder melhorar meu vocabulário e depois eu pensar em ler artigos técnicos da minha área. Porque eu tô no início da faculdade ainda, então tem que ter esses planos em mente. Mas bom, aí, velho, se sempre que você puder, mano, compre, tá ligado? Manda essas paradinhas aqui, porque uns HQ, umas revistas que tenham imagens para ficar mais leve a sua leitura, para ser algo diferente, né? E não ser somente uma leitura pesada. E eu, como eu disse, eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu vou repetir, né? Eu achei que esse livro aqui ia ser, Machado de Assis, eu achei que ia ser algo mais simples, né? Uma leitura mais simples, mas não, cara. Eu queria começar com um livro simples, com uma leitura mais simples, para eu poder é, ir me adequando novamente à leitura, à interpretação, entendeu? Pra eu ir atrás, né, dessa rotina. Só que quando eu abri o livro, comecei a ler, comecei a ler, cara, eu tava me deparando com um montão de palavras diferentes que eu não conhecia. Eu falei, caralho, não sei se esse foi o melhor livro pra eu começar, mas já que eu já comecei, já que estamos aqui, já que eu tirei ele da embalagenzinha, porque você vê que todos eles estão com, esses aqui estão com o plásticozinho, né? Todos estão com plásticozinho. Esse aqui não dá pra ver direito, mas tá com plásticozinho ainda, tá vendo? Tá com plásticozinho, tá com plástico. Então eu não consigo abrir o livro. Então eu só queria abrir pra preservar melhor o livro, aqueles que eu queria começar a ler. E eu queria começar a ler esse aqui, porque eu achei que ia ser mais simples. É um livro muito pequeno, é uma história mais simples. Então eu queria começar a ler. Quando eu peguei e comecei, eu dei de cara, né, com essas palavras difíceis. Então eu falei, porra, é foda. Então eu comecei a anotar as palavras que eu não sabia. E olha que eu só li o primeiro, as palavras que eu não sabia. E olha que eu só li o primeiro capítulo, tá ligado? Então assim, veja, admoestações, longanimidade, morfinos, alcova, estipêndio, enfermo. Então assim, são arroubo, são algumas coisas que eu não sei o significado, então eu anotei e coloquei o que significa do lado. E aí assim eu posso fazer uma leitura como eu posso dizer, uma leitura melhor, né? Aí eu leio, vejo qual significa a palavra, eu posso reler o capítulo, porque como eu disse, não é um livro grande. Então, tipo assim, se eu conseguir ler esses quatro livros, que provavelmente eu vou conseguir ler em 365 dias, vai ser incrível. Pra mim, particularmente, vai ser uma conquista. Então, eu consigo ler esse livro, eu consigo ler O Alienista somente em janeiro, porque é um livro pequeno. Então, mas se eu tiver que ficar fazendo essa coloquialidade de ficar colocando, escrevendo o significado das palavras, porque eu não entendo algumas, não, porque é um livro que tem um vocabulário meio robusto, até porque acho que é um livro bem antigo. Machado de Assis, pelo visto, ele tem esse vocabulário mais robusto, mais coloquial. E eu tinha esquecido disso. Quando eu comecei a ler, eu falei, lembrei nas minhas aulas de literatura que realmente Machado de Assis, porra, ele tem diversas obras algumas eu já li, inclusive, antes, mas quando eu estava na escola, como eu disse, foi mais por obrigação a aula de literatura. Então, essa razão. Então, cara, assim, a gente percebe dessa forma que a gente tem, quando a gente percebe nós mesmos que temos que criar esse hábito de ler, é porque eu entendi que eu não tenho essa habilidade, essa skill melhorada, né? Essa skill mais forte de interpretação, de leitura.
E se você ficar colocando na cabeça que, tipo, ler é algo pra pessoas intelectuais, mano, você tá viajando, tá ligado? Se você for até os seus avós, até os seus bisavós, a rapaziada, quando ia estudar, revista, jornal, tá ligado? Quando o jornal não era visual, não passava na TV, não passava na Globo, SBT, Record, era jornal, você pegava o jornal na banquinha de jornal e lia. Eu ainda sou um pouquinho dessa época, tá ligado? Eu peguei o finalzinho disso. Então, assim, é isso. O pessoal lia mais, o pessoal pegava e lia o jornal, não precisa ser um livro. Então, ler não é algo de intelectual. Ler é algo para é, ser reforçante. Se você não quiser ler por ser algo prazeroso para você, você pode ler então por saúde, tá ligado? Ler por saúde, por necessidade. Porque quando você pegar para ler coisas mais pesadas, você não vai conseguir, porque você não tem uma base forte. E eu reconheci isso, eu reconheci que apesar de minha base ser forte, minha base acadêmica ser muito forte, eu não. Eu tinha algumas coisas que não foram trabalhadas em mim, e uma dessas coisas é o ato de ler, né? O hábito de ler. E também isso vai me ajudar, espero que algum dia me ajude, a respeito de vícios de linguagem, tá ligado? Porque vícios de linguagem também é algo que não incomoda só a mim, quando eu estou fazendo, mas incomoda quando vejo em outra pessoa, cara. Então isso incomoda bastante, negócio de vícios de linguagem. E vício de linguagem, pô, viado, velho, irmão, pô, caralho, pô, velho, falar é chato, é chato. E você tem que aprender a utilizar, a verbalizar conforme o ambiente que você tá. Então, se você chega numa entrevista, se você chega numa mesa de trabalho, uma reunião, você tem que saber comunicar com o vocabulário daquele espaço. Você não vai chegar falando, pô, chefe, porra, velho, irmão, velho, chefia, ô meu brother, não dá, ainda mais se você quer ser um profissional, profissional, tá ligado? Um profissional profissional. Você não pode, tipo, as pessoas elas te julgam pela maneira que você se veste, pela maneira que você fala e pela maneira que você age. Então as pessoas te julgam com base nessas três coisas. Então, assim, elas não vão te jogar antes, elas não vão te jogar depois de conhecer, elas vão te jogar antes de conhecer com base nessas três coisas que eu acabei de te dizer. Então, assim, essa é a realidade. Então, o jeito que você fala, como eu disse que uma dessas três coisas é muito importante. E o jeito que você fala, ela é definido pelo ambiente que você está. Então, você tem que saber um pouco ao sair desse ambiente que você está e enriquecer esse vocabulário, cara. E eu, graças a Deus, eu tenho essa habilidade, porque eu fui jogado em muitos ambientes diferentes ao longo da minha vida. Mas isso é uma circunstância minha, que eu fui colocar a ter essa flexibilidade no vocabulário. E muitas pessoas não têm, porque elas sempre se enxergam nesse mesmo meio. Então é muito chato. Então, por isso que eu digo que eu posso dizer para mim que eu sou um analfabeto funcional quando eu não sei interpretar um livro, um artigo. Então, assim, é triste, velho. É triste, porque eu posso dizer isso de mim mesmo porque eu reconheço isso, mas obviamente eu não vou dizer que eu sou exatamente um analfabeto funcional. Eu sou um cara que tem dificuldade de interpretação de texto. E apesar de eu ser bom em matemática, eu sou muito bom em matemática. Mas literatura, interpretação de texto é algo que é fraco em mim. Então o que eu vou fazer além de querer reforçar isso em mim? Então você tem que reconhecer isso em você. Você tem que reconhecer as suas habilidades fracas para você reforçar isso. Porque isso vai te ajudar, cara. É absurdo, é muito simples, tá ligado? É uma matemática de um mais um. Melhora que você tá fraco, tá ligado? Melhora aquelas skills que você não tá tão bem, que simplesmente melhorem também nas habilidades que você é bom. Se você é bom, você consegue ser melhor. Naquilo que você é bom, você ainda pode melhorar, no caso, né? Melhor dizendo. Mas naquilo que você é fraco, você tem que melhorar. É diferente de poder. Então, isso sempre vai te tornar uma pessoa melhor. Não tô falando de profissionalismo, tô falando de pessoa. Porque, como eu disse, as pessoas. Você trata as pessoas com base no convívio que você tem também. Então, se você sempre viveu em um ambiente agressivo, é muito provável que você trate as outras pessoas com essa mesma agressividade. Ou não, muitas vezes depende. Claro, é personalidade, é algo pessoal. Bom, vocês entenderam o ponto, né? Então, o ambiente muda as pessoas e o ambiente Isso aqui também é um ambiente, tá? Quando eu tô falando de ambiente, eu tô falando disso aqui também, porque isso aqui também é um ambiente. Quando você para e lê, você também tá entrando em um ambiente imaginário ou não, porque você pode ler artigos, documentários históricos, essas coisas, entendeu? Bom,
No mais é isso. Rapaziada, quem gostou, quem discordou de alguma coisa que eu falei, quem acha que eu estou errado em algum ponto, quem acha que eu tô certo também, cara, comenta. Me diz quem é você, cara. Me diz o seu público. Quero saber também quem foi que acessou esse vídeo por interesse. Não sou nenhum gênio, não sou nenhum expert. Eu tô falando aquilo que tá na realidade. Eu tô falando aquilo que eu estou vendo, aquilo que as pessoas não dizem. E reconhecendo os pontos. É somente isso. Eu não sou nenhum gênio, não sou nenhum expert. Não sou um professor. Sou uma pessoa comum que reconheceu que eu preciso melhorar. E, e reconhecendo tudo isso que eu acabei de dizer, porque eu escutei de outras pessoas que eu confio, de outras pessoas que são inteligentes, de outras pessoas que estão muito fora da curva, isso que eu falei pra vocês, então é algo, é uma verdade. Bom, mas se você gostou, velho, desse vídeo, mano, deixa o seu like e como eu disse, deixa o seu comentário. Tamo junto, valeu e até a próxima.